Estamos aqui no stand do J17 Bank, diretamente do Time Out, maior evento de empreendedorismo de Londrina, apresentando mais um capítulo do J17 Talks, agora em excelente companhia, com grandes histórias para compartilhar. Estou com a Cris Franco, que vai falar para nós sobre posicionamento global, vai trazer uma palhinha de NRF e vai falar alguns segredos sobre o crescimento, como alguns gigantes conseguiram crescer, porque são imparáveis e por que eles são incansáveis e o que eles têm diferente de nós. Bora lá, é um prazer estar aqui com vocês, muito feliz de poder estar nessa edição do Time Out e estou aqui para a gente poder fazer um bate-papo que agregue aí a todo mundo que está nos ouvindo. Muito importante, a gente tem que aprender com os grandes, a gente tem que aprender com histórias inspiradoras. E a Cris estava me falando agora há pouco sobre as experiências que você teve na China. Sim. Você frequentemente está lá na China, fez um paralelo entre o J17, que é um banco que nasceu aqui no interior, primeira instituição financeira autorizada pelo Banco Central, junto com os bancos chineses, que tiveram uma representatividade enorme na expansão do mercado do interior para as capitais. Isso é algo que a gente pode repetir aqui no Brasil? Sim, eu acredito que sim. Bom, a minha história com a China começa em 2017, na primeira missão empresarial que eu fui para aquele país magnífico, né? Eu digo que o futuro da humanidade, da economia global, está na Ásia e especificamente está na China. E sim, quando você olha a maneira como eles fazem todo o ambiente financeiro, de banco, de mobilidade, do ponto de vista dos seus relacionamentos, os bancos chineses são pelas cidades, né? Constrói todo o crescimento financeiro na cidade onde a pessoa está, e você tem cidades lá que são relativamente pequenas, com 600 mil, 1 milhão de habitantes, mas cidades aí que batem 21 milhões, 31 milhões de habitantes e tem essa força local muito grande. E lá é diferente da gente, que você tem a força do global para o local, é do local para o global do país. É assim que funciona o ritmo chinês de fazer negócios e de ter o seu mercado financeiro. Nós temos muito a aprender com o chinês. O chinês, nos últimos anos, ele teve um crescimento exponencial. Hoje em dia, não é mais opcional falar inglês, já é uma questão obrigatória. Mas nós temos que ficar atentos aí ao mandarim, porque o chinês, ele está dominando o mercado global. Ele é um grande produtor, não mais copiador, ele é um grande produtor, ele é um grande transportador e ele é um grande empreendedor. O crescimento de todos os mercados na Ásia, em especial na China, tem muito para ensinar para nós. Quando eu converso com alguns chineses, eles são imparáveis, incansáveis. O que isso deixa de lição para nós? Bom, a China tem na sua história, na sua trajetória de país, fazer planos quinquenais, planos de 5 anos. Eles fazem o planejamento estratégico e têm uma disciplina brutal de realização, né? De realizar aquilo que eles planejaram. E assim é a definição. Em 2023, em setembro, Xi Jinping vai à nação e faz um discurso e garante à sua população: nós seremos a superpotência mundial em ciência e tecnologia em 2050. E esse objetivo eles têm absorvido, né? Quando você olha todo o ecossistema, as plataformas de e-commerce que a China apresenta internamente para o seu público. Veja, é um país com uma classe média de 580 milhões de habitantes. Em 2025 eles vão bater. É a população dos Estados Unidos e do Brasil juntos em classe média, consumo interno. Então eles têm um consumo interno muito forte, que é uma premissa para você poder se tornar uma potência mundial. E o segundo elemento, e não menos importante, é a capacidade e a velocidade que as suas plataformas de e-commerce digital escoaram os seus produtos e as suas soluções mundo afora, inclusive o Brasil, onde a semana passada chegou aqui a Temu, que é a plataforma com esse nome, que vem do grupo Pinduoduo,
que é o segundo maior grupo, ficando atrás só do Alibaba como plataforma, como solução, ecossistema de e-commerce naquele país e no mundo. E alguns desses grupos têm o tamanho de PIB de alguns países. Isso, verdade, sem dúvida nenhuma. O chinês é muito competente no trabalho que ele faz, criou um modelo de comercialização absolutamente eficiente e um modelo de logística para a distribuição global que funciona muito bem. Esse era um mérito que nós tínhamos antigamente na Europa, no Ocidente, e eu imagino que você deva ter considerado comparações importantes quando você esteve na NRF desse ano, lá em janeiro, e vocês certamente devem ter discutido a respeito disso. Quais foram os pontos mais importantes que você percebe lá na NRF, que aponta todas as tendências do varejo para os próximos anos? E claro, distribuição também faz parte disso. E naturalmente a China faz parte das pautas como grande produtor e distribuidor mundial. Como é que a China vem se posicionando lá na NRF? Bom, a China ela é citada, são trazidos alguns exemplos quando se discute tendência na NRF, mas é óbvio que a gente está falando ali do país líder mundial que não quer perder essa liderança, então seus executivos, seus pensadores sempre vão olhar os seus exemplos locais, caseiros, daquilo que os Estados Unidos permeia e espelha para o mundo, né? E é fundamental a gente observar e poder acompanhar essas tendências. Aliás, o nosso foco é todo ocidental, mas aquilo que você até falou comigo no assunto anterior, né, da gente falar mandarim, fundamental também a gente aprender, ter o borogodó de saber fazer negócios no estilo chinês, de quem hoje lidera. Veja, a China é o parceiro comercial mais relevante do Brasil. O ano passado foram 107 bilhões de produtos brasileiros exportados para a China. Claro que focado no agronegócio, mas a oportunidade está aí. Se eu olho a tendência apontada na NRS, uma das coisas que a gente vê na NRF é que há um desafio muito grande em relação a gente tratar a questão da explosão, da bomba relógio demográfica que a gente tem no mundo. Ou seja, as pessoas estão envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, então a gente precisa ter soluções para atender isso. E são soluções que vão passar pela inteligência artificial generativa. E essa inteligência artificial generativa tem a China como o país pioneiro e o país que tem mais patentes para implementar a IA mundo afora. Uau! São muitas transformações no contexto mundial, transformações no comportamento do consumo, baseado nas diferentes faixas etárias e na facilidade de consumir, de receber um produto, uma mercadoria, um conhecimento, um conteúdo. Nós temos muito a aprender com as grandes nações que já fazem isso muito bem feito há algum tempo. E nós temos alguns exemplos muito bons aqui no Brasil sobre o franchising. Sim. Franchising é um modelo que nós importamos com muito sucesso, implementamos no Brasil, temos entidades fortes, eventos relevantes e cases de sucesso de franchising espetaculares. O franchising contribui de fato com a economia brasileira, não é verdade? E como? Eu tenho a honra de ser a presidente do Conselho da Associação Brasileira de Franchising. Por 2 mandatos consecutivos, presidi a entidade e aí aquilo que a gente fala, né? A gente não envelhece, sabedoria sempre cabe na cachola da gente e aí com o seu amadurecimento você vai para o Conselho, onde você fica com as discussões estratégicas e hoje no Conselho da entidade eu ocupo a cadeira máxima e tenho muita honra de ser a primeira mulher a fazer isso e ter no franchising toda a minha escola. Eu fundei uma rede de franquias, realizei e vendi essa rede, né, e sigo no franchising como conselheira de grandes marcas. Para você ter uma ideia que corrobora com o que você falou, o franchising no primeiro trimestre do ano cresceu 19%.
cresce a 2 dígitos e traz uma série, diferentes categorias de produtos e serviços que modelam os seus negócios para expandirem através do franchising, aí essa pujança, esse Brasil que dá certo acontecendo. E a nossa feira é a semana que vem, lá em São Paulo, onde se esperam a participação de 60 mil pessoas interessadas em escutarem e verem as propostas de mais de 400 marcas que estarão lá expondo conosco. Isso gera muita relevância, impacta a sociedade, acelera a economia. É um evento imperdível. Para você que pensa em empreender e para você que já é empreendedor, para ter insights incríveis, aprenda com os melhores, com as boas práticas estabelecidas. E eu queria ser uma mosquinha para fazer uma visita nesse conselho e beber da experiência do lifelong learning de todas aquelas mentes incríveis com histórias de sucesso, mas essa a gente vai deixar para um outro episódio. Estou aqui com a Cris Franco, que compartilhou histórias importantíssimas, mostrando que é sempre possível construir um mundo melhor. Diretamente do stand do J17 Bank, aqui no Time Out, maior evento de empreendedorismo, nós encerramos mais um episódio do J17 Talks, deixando um agradecimento especial a Cris Franco. Muito obrigado. Muito obrigada a você, ao J17 Bank, por fazer essa participação tão linda e intensa aqui nesse evento. Um abraço a todos. Muito obrigado, a primeira de muitas. Nos vemos no próximo episódio. Lembre-se de assinar o nosso canal, marcar o sininho, comentar, marca a gente, compartilha, marca um colega aqui que vai gostar de ouvir esse conteúdo sobre empreendedorismo, crescimento, liderança e inspiração. Te vejo na próxima.